Amém? Então abra a sua palavra no livro do Êxodo, no segundo livro do Antigo Testamento. Deus tem algo muito profético e profundo para mim e para você nessa noite de hoje. Aleluias. E diz assim o texto da palavra do Senhor, livro do Êxodo, capítulo 25 e versículo 10. E diz assim o texto da palavra do Senhor: também farão uma arca de madeira de acácia de 2,5 covados. Será o seu comprimento de 1,5 covado, a largura de 1,5 covado, e a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Leia comigo, mantenha-se no capítulo 25, versículo 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 covados, a largura de 1 covado e a altura de 1,5 covado, e de ouro puro a cobrirás, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Pode sentar adorando ao Senhor. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu quero te louvar, eu quero exaltar o teu santo nome na beleza da tua santidade, pela presença do Espírito Santo que habita dentro de nós. Senhor, nessa noite nós nos encontramos em um culto da família. Senhor, agora toda inquietação, Espírito Santo maravilhoso, manda o teu lugar de honra, Senhor. Oh, Senhor, no nosso altar nessa noite, vai tomando o teu lugar de honra, Senhor. Espírito Santo de Deus, na vida desse servo, na vida dessa serva, agora, Senhor, toda comichão no ouvido, oh Senhor, toda inquietação, toda preocupação na mente, agora em nome de Jesus, toda cadeia espiritual, na atmosfera espiritual agora, pelo poder do nome de Jesus agora, a nossa delícia, oh, não é contra a carne e o sangue, mas é contra o poder do inferno, mas é contra as potestades, mas é contra os dominadores. Agora, onde estiver o dominador no mundo espiritual, toda cadeia espiritual agora, no meio da tua igreja, Senhor, toda inquietação de mente, de alma, toda fadiga, todo cansaço físico, agora pelo poder de Jesus, toda barreira, todo impedimento, porque nós viemos aqui, Senhor, de uma mulher incerta chamada Maria, aquele que também ninguém dava nada, aquele que também foi rejeitado, mas nós viemos para adorá-lo, nós viemos para exaltá-lo, nós viemos, sabe por quê? Porque ele nasceu, o menino, o Senhor nos deu, Deus nos deu um menino, ele nasceu, ele veio, e o seu nome é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Yeshua, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim para todas as coisas. Ele é a estrela da manhã, ele é. Oh, aleluia! Oh, glórias! Oh, glórias! Igreja do Senhor, Deus te escolheu. Deus nos escolheu. Jesus disse: foi eu que escolhi a você. Jesus olhou para os discípulos e disse: fui eu que escolhi a você. Vocês não me escolheram. Aleluia, é verdade, Deus. Mas eu os escolhi. Graças a Deus. Eram incertos, eram chamados de improváveis, eram chamados
estados incertos, ninguém dava nada por vocês, mas o Pai, por misericórdia, amou vocês de mas de tal maneira, com um amor inexplicável. Não dá para explicar o tal de Deus. Ele amou tanto que Ele me enviou para trazer valor para vocês. Ele me enviou para cumprir um propósito sobre a vida de vocês. Após os hebreus, a descendência de Abraão passar 430 anos como escravos sobre o poder do Egito, sobre o poderio dos faraós, a Bíblia vai dizer que Deus ouve o clamor do seu povo. O povo decide se posicionar, mesmo sendo oprimido por Faraó, mesmo sendo oprimido pelo Egito. O povo decide tomar uma posição, mesmo em meio a um trabalho pesado, mesmo em meio à opressividade que ele se encontrava. Eles decidiram se posicionar diante do Deus dos seus antepassados, do Deus dos seus pais. E quando eles clamam, e quando eles decidem clamar, a Bíblia diz que o clamor dos filhos de Deus chegaram aos seus ouvidos. E quando o clamor deles chegou aos ouvidos de Deus, Deus se lembrou do seu povo. É interessante, igreja, porque Deus se lembrou do seu povo. O texto vai dizer que Deus se lembra do seu povo. E quando ele se lembra do seu povo, ele estava dizendo assim: deixa eu ver como está o meu povo lá no Egito, deixa eu ver como está a descendência de Abraão, deixa eu ver como estão os hebreus no Egito, deixa eu ver como eles estão. Peraí, eles estão posicionados, eles tomaram uma posição. Peraí, eles não aceitaram a oposição de Faraó. Peraí, eles não aceitaram mais o trabalho escravo. Peraí, eles não aceitaram mais viver nesta situação opressiva que o inimigo estava lhes colocando. Deixa eu tirar eles desta situação, deixa eu executar a promessa que eu fiz para o pai deles, Abraão. Deixa eu ir lá, deixa eu levantar um libertador para os hebreus. E quem foi esse libertador? Moisés, ele vive 3 etapas de 40 sobre a sua vida. Primeira etapa de 40 anos da vida de Moisés foi servindo no palácio no Egito. Moisés cresceu com um objetivo, mas Deus tinha propósito. Moisés cresceu para liderar o Egito, mas Deus falou: você vai liderar o meu povo. Você pode ter entrado aqui nessa noite e ter dito: olha, eu tenho planos para o ano de 2025. Deus está dizendo: eu tenho propósitos maiores sobre a tua história, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu tenho propósitos maiores. Sabe por quê? Porque eu sei que pensamento eu tenho sobre o fogo. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de bem, não de mal. Eu tenho pensamento para trazer pensamentos grandiosos sobre esse processo que você está passando. Mas ele também está dizendo: aguenta o processo, porque depois do processo vai ter propósito. Depois desse processo vai ter propósitos maiores
A liderança, meu irmão, ela não nasce de um dia para a noite. Liderar não é sobre uma habilidade. Não. Liderar vai muito além. E eu não estou falando de uma liderança, de um ministério, de uma igreja, de liderar uma igreja, somente a igreja do Senhor, o rebanho, como os pastores aqui, lidera vocês aqui, cumprindo, executando o que Deus colocou nas mãos deles. Não, não é só sobre isso. É uma liderança na sua própria vida. Liderar, exige o melhor, disciplina. Liderar vai exigir de você disciplina. Você vai ter que se tornar uma pessoa disciplinada para você aprender a liderar sua própria vida. Não tem como você liderar lá no trabalho onde você trabalha. Não tem como você liderar algo dentro do ministério onde você congrega. Não tem como você liderar lá fora, ou em ambientes, ou em locais que você frequenta. Não tem como você exercer uma liderança se você ainda não consegue executar ou liderar sua própria vida, ou executar algo para você mesma. Aleluia. Não tem como. Então Deus precisava trabalhar em Moisés. Aleluia. Deus precisava tornar ele um líder. E não era qualquer líder, era um líder nato. Então Moisés passa os outros 40 anos da sua vida aprendendo a ser líder. Primeiro você vai aprender a se conhecer. Primeiro você vai aprender a conhecer as suas necessidades. Primeiro você vai ter que aprender a se ouvir. Primeiro você vai ter que aprender a olhar para dentro do homem interno que Deus gerou. Quando você se tornar esse líder que lidera a sua própria vida, que sabe liderar a sua própria vida, aí Deus vai dizer: você está pronto. Primeiro você vai ter que se curar. Deus leva Moisés para ficar 40 anos em Midian, no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e lhe ensinando a ser um líder nato, a liderar as suas próprias emoções, a liderar a si próprio. Se você não tem autodomínio, as pessoas vão te tirar do controle. Se você não tem autodomínio, as pessoas vão mexer com o teu emocional. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Elas vão tornar você alguém que nem elas vão suportar, porque elas vão mexer com o seu emocional, porque elas vão começar a exigir de você, e você vai se tornar alguém descontrolado. Porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer é mexer com as suas emoções. Estamos vivendo uma atualidade em que as pessoas estão aprendendo, estudando a tal da teologia coach. Aquela em que as pessoas aprendem a como mexer com as minhas e com as suas emoções. Aí nós chegamos na casa do Senhor e não suportamos ouvir 45 minutos de palavra, nem 30 minutos de palavra, que nós já estamos boquejando, que nós já estamos, o nosso cérebro começa a ficar ali paralisado do mesmo jeito que você está. O cérebro, como ele funciona? Se você ativa ele, ele vai ser ativo. Se você está aí parado, o seu cérebro vai te dar um comando de que você vai estar parado. Mas se você for alguém que se posicionar e tomar uma atitude, o teu cérebro vai entender que você não vai aguentar ficar parado, porque ele vai dizer:
O seu cérebro não entende de tristeza. O seu cérebro não entende de emoções. De emoções que te deixam fraco. O teu cérebro ele só entende de que você, a tua emoção é aquela. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje eu vou adorar. Hoje eu vou exercer a minha adoração, da minha função, o melhor de adorador. Eu vou chegar lá e eu vou adorar ao Senhor. O que vai acontecer, Missário? O que vai acontecer, meu irmão? É que enquanto o culto está acontecendo, você está sendo tomado. Você está sendo tomado pela glória. Por quê? Porque o teu cérebro entende isso. Agora, se você sai de casa cansado, afadigado, triste, abatido, cabisbaixo, você chega aqui, o seu cérebro ele não entende isso aí. Ele não entende nenhuma dessas funções. Ele só entende o modo ativar. Aleluia, glória a Deus. Ele só entende o modo se levantar, ir, fazer. É isso que o seu cérebro entende. Aleluia. Se você não aprender a liderar as suas emoções, a controlar as suas emoções, até um autocontrole sobre as tuas emoções, as pessoas vão acabar com você. Sabe aquela história de pessoas boazinhas? Boazinha o tempo todo para os outros, nunca diz não para ninguém. Sabe aquela pessoa também que ela não suporta a solitude? E ela começa a postar a vida dela todinha no Facebook. A igreja está vivendo um período de carência espiritual. A igreja está passando por um período de carência. Vou repetir novamente: espiritual. E sabe o que está acontecendo? Estamos nos viciando em vídeos curtos, em mensagens curtas, em mensagens que vêm, eleva o nosso ego, mexe com as nossas emoções. Só que tem um detalhe, meu irmão, tudo isso passa e volta tudo para o mesmo lugar de antes. Deus estava dizendo: Moisés, tu vai precisar de autocontrole. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga: você vai precisar de autocontrole para 2025. Diga, porque o que Deus vai executar na sua vida, diga, vai mexer com muitas pessoas. Diga, o inimigo vai se sentir afrontado. Diga, e ele vai vir tirar satisfação do que está acontecendo sobre a sua vida. Autocontrole. Autocontrole. Esse dia eu estava vendo um vídeo e eu guardei esse vídeo. Um animalzinho grande e uma chuauzinha pequenininha. E o animalzinho grande lá, ó, concentrado. E aquela cachorrinha pequenininha no ouvido do grandão. E o grandão lá, ó, só olhava assim para ela, ó. Ó, pastor, fazia assim, ó. Tipo assim, não tem nem tamanho. E ela brava, viu? E ele? Aí eu olhava de novo para ela. Cachorro. Eu acredito que foi ensinado o vídeo. E o cachorro para ela, ó. Eu falei, tô desse jeito, não vem não, Satanás. Tu não tira minha concentração, ó. Aleluia. Tu não mexe com o meu equilíbrio. Estou concentrada. Aleluia. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem está no comando da minha vida. Você não vai mexer com as minhas emoções. Você não vai me desequilibrar, Satanás. Porque o meu equilíbrio quem traz é o Espírito de Deus. O equilíbrio da igreja. Oh, quem traz é o Espírito de Deus. Ei, você não precisa de vídeos, de mensagens motivacionais para tratar com as tuas emoções, para trazer equilíbrio para você. Eu estou dentro do quarto, está com as emoções abaladas. Eu estou dentro do quarto, entra na
particularidade, porque Deus vai trabalhar, Deus vai trazer equilíbrio para as tuas emoções. Aleluia. Deus estava dizendo: Moisés, esse período cuidando das ovelhas do teu sogro Jetro é para te ensinar. Ovelha que foge, Moisés tem que ir atrás, e Deus estava usando as ovelhas para ensinar para Moisés, porque os outros 40 anos dele seria conduzindo os hebreus até a terra prometida, até a terra da promessa. A Bíblia diz que chegou o dia em que os filhos de Deus, em que os filhos de Israel, em que a herança de Abraão, a herança de Jacó sai do Egito, e enquanto eles percorriam o trajeto até a terra prometida, Deus prepara uma nuvem de glória com um GPS, sinalizando, apontando, direcionando. E a Bíblia vai dizer que quando o povo parava, a nuvem parava por cima. Chegaram no pé do Monte Sinai, começaram a olhar, tinha fogo sobre o Monte Sinai, a cobertura de uma nuvem estava sobre o Monte Sinai. Deus começa a se revelar para o seu povo. A Bíblia também vai dizer que quando o povo está caminhando, quando o povo está indo em direção à terra prometida, eles chegam a um lugar chamado Piaiote, beco sem saída. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: o beco sem saída não era para os hebreus, o beco sem saída era para o exército de Faraó, o beco sem saída era para os inimigos dos hebreus. Eu quero dizer algo para você, meu irmão: você pode estar se sentindo ainda nesse ano de 2024 em um beco sem saída, mas o Senhor está dizendo: eu vou te tirar de Piaiote, eu vou te tirar de Piaiote, porque 2025 está logo ali. Ele está dizendo: Piaiote não vai te parar. Tu está pronto, Moisés? Piaiote não vai mexer com as tuas emoções, não vai. No período de solitude, o momento de quarto fechado, o momento em que Deus estava te provando, aquele momento em que você estava se sentindo sozinho, sozinha, Deus estava dizendo: eu estava te preparando para Piaiote. Deus estava dizendo: eu estava te preparando para Piaiote. Piaiote não vai mexer com as suas emoções. Piaiote não vai te desequilibrar. Deus está dizendo: eu estou trazendo equilíbrio para você avançar em 2025. Eu vim com o profético de Deus nessa noite sobre a tua vida. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés: Moisés, sobe o monte, sobe o monte Sinai, porque eu quero falar contigo. A Bíblia diz que Moisés se direciona até o monte Sinai. A nuvem permanecia sobre o monte Sinai. Passados 7 dias, Deus fala com Moisés por meio da nuvem. Coisa linda, meu irmão. Coisa linda é quem entende o tempo do preparo das coisas. Coisa linda é quem se prepara, é quem está pronto para quando Deus chamar, para quando Deus dá um projeto nas suas mãos, você saber executá-lo. Você está pronto para vivê-lo. Você está preparado. Não adianta. O que nós passamos em 2024 foi um preparo para o que Deus vai
colocar nas nossas mãos em 2025. Levanta a tua mão, porque eu estou no profético da palavra. E eu estou liberando uma palavra profética que o Senhor me deu na madrugada para o ano de 2025. Eu não sei como foi o teu ano de 2024, mas ele diz: eu sei que teve processos, eu sei que teve processos, e não foram poucos. Ele diz: eu só estava te preparando, eu só estava te dando equilíbrio para o que tu iria viver, para o que você vai viver o melhor em 2025. Chegando no Monte Sinai, eu vou começar a pregar. Deus dá um projeto para Moisés. O povo já havia saído do Egito, o povo também já tinha resmungado, já tinha falado, já tinha desejado voltar para trás. A mente estava ainda no Egito. Coisa terrível é quando você não se prepara para o avanço. Primeira coisa que Deus fez nos hebreus: trabalhou nas emoções dos hebreus, trabalhou no equilíbrio dos hebreus, trabalhou na mente dos hebreus. Por quê? Porque Deus sabia que na primeira dificuldade eles iriam querer voltar para trás. E não é diferente conosco. Na primeira dificuldade, nós desejamos voltar para trás. Ainda bem que a nuvem que nos tirou a mão, o melhor, que nos tirou do Egito, e a nuvem que nos trouxe cobertura, irá permanecer sobre nós. Irá permanecer sobre a minha e sobre a sua vida, trazendo cobertura espiritual. Escute que agora vai ficar muito profundo. Deus dá um projeto para Moisés e ele diz: Moisés, escreve as tábuas dos 10 mandamentos. Depois de 7 dias, de 6 dias de preparo, no 7º dia, Deus fala com Moisés. Moisés fica 40 dias e 40 noites sobre o Monte Sinai. Moisés agora tem um projeto em suas mãos. Moisés desce com a tábua das leis, dos 10 mandamentos, e Moisés também tem um projeto em suas mãos. Fora os 10 mandamentos, ele tem um projeto. E que projeto era esse? O projeto que Deus estava dando para Moisés era: crie um tabernáculo. Deus estava dizendo da seguinte maneira: o povo precisa ter uma direção. Por quê? Porque o povo era acostumado no Egito. E entre os filhos de Israel também vieram muitos pagãos junto com os hebreus. Tinha pessoas ali que não eram israelitas. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Então tinha aqueles que saíram, aqueles que pertenciam ao Egito, serviam a deuses pagãos no Egito. Então Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou te dar um projeto, e o meu projeto você segue detalhado, como eu estou te dando as instruções. Tinha muitas madeiras sobre o deserto onde eles estavam. Tinha muitas madeiras. Tinha o cedro. Tinha muitas madeiras ali. Mas uma das madeiras que Deus escolheu para o projeto, para executar aquele projeto, foi a madeira de acácia. Deus falou: Moisés, faça um tabernáculo. E o tabernáculo precisa ser feito de madeira de acácia. Todos os utensílios do tabernáculo precisam ser de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira inferior
as outras madeiras. A madeira de acácia, ela era uma madeira que poucas pessoas utilizavam ela. É o conjuncturo com Moisés, falando para Arão, falando para falando para Josué, porque eram aqueles a qual ele estava dividindo o projeto para executar. Porque eu quero dizer para a igreja que ninguém executa projeto sozinho. Você precisa desse irmão que está aí do teu lado. Glória a Deus, aleluia. Não tem como fazer ou executar um projeto sozinho. Você vai precisar de ajuda, de auxílio, de suporte. Aleluia. E eu acredito que Moisés se questionou e olhou para Arão e falou: mas meu irmão, como pode Deus escolher a madeira de acácia? Logo a madeira de acácia, uma madeira inferior. Mas por que Deus escolheu essa madeira? Por que Deus escolheu justamente a acácia? Uma madeira improvável, uma madeira inferior às outras. E eu acredito que Deus falou: Moisés, não me questiona, só me obedece, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, eu vejo por dentro. 1 Samuel capítulo 16, Deus disse para Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé eu já me provi de um rei. Eu já tenho um rei para substituir Saul. Aleluia. Samuel chegou lá, olhou para a aparência dos irmãos de Davi. Olhou para a aparência e Deus falou: ô Samuel, a mesa que você monta não é como a que eu monto. A mesa que você seleciona para sentar não é as mesmas pessoas que eu seleciono para sentar. Você seleciona pela aparência, eu é pelo coração. Moisés, sabe por quê eu escolhi a madeira de acácia? A madeira de acácia eu escolhi porque realmente ela é inferior às outras. Mas eu quero dizer que eu não faço acepção. Eu não vejo como os homens veem. Eu não escolho como os homens escolhem. Os homens escolhem pela aparência, pelo título. Os homens escolhem por fora, eu escolho por dentro. Sabe por que eu escolhi a madeira de acácia por dentro? Porque a madeira de acácia, sabe o que ela compõe? Ela é composta de pura inocência. A madeira de acácia que eu escolhi, Moisés, para fazer o tabernáculo e os utensílios que vai dentro dele, representa o meu próprio filho, remete ao próprio Cristo, aquele que eu ainda vou enviar, mas ele já está aqui comigo. Evangelho de João capítulo 1, no início, no princípio, ele era apenas o verbo, mas o verbo estava com Deus, era Deus, e se fez carne para habitar entre nós. Quando eu te dei as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés, ele estava escrevendo comigo. Sabe por que eu estou te dando a madeira? Estou te dando esse projeto para ser feito com a madeira de acácia, porque a madeira de acácia também não tem maldade. A madeira de acácia também não tem malícia. Por isso que eu estou te entregando esse projeto para ser feito pela madeira de acácia. O primeiro utensílio que você começa a construir é a arca
da aliança, com 2 querubins em cima. A arca da aliança vai representar a minha presença, será colocado no santo dos santos. E apenas o sumo sacerdote vai poder entrar, porque Deus estava vendo lá na frente. Hebreus, Galeria da Fé, Livro da Fé, capítulo 12. Jesus diz que uma vez por todas eu entrei diante dos santos como sumo sacerdote. Aleluia! Aí Deus estava dizendo: constrói a arca da aliança, bota no santo dos santos, porque apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, vai entregar o sangue de animais como sacrifício pelos pecados dos hebreus, pelo pecado do povo. Moisés também faz uma bacia de lavar e coloca na entrada do tabernáculo. Também faz uma mesa que se chama mesa da proposição. Nessa mesa você vai colocar 12 pães, que representam as 12 tribos de Israel. Essa mesa também representa a minha presença. Moisés também faz um candelabro, e esse candelabro precisa estar aceso. Precisa estar aceso. Aqui o candelabro. Não pode faltar azeite nele. O candelabro arremete à igreja, às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2. Moisés, Deus estava vendo a igreja lá na frente. Moisés também faz o altar do sacrifício e faz o altar do incenso. Não pode faltar mirra, não pode faltar essência sobre o altar do incenso. Eram 6 utensílios. Esses utensílios eram importantíssimos dentro do tabernáculo. Moisés se perguntou: mas a madeira de acácia para construir um tabernáculo, Senhor, será que ela vai suportar? Porque ela é inferior. Aí Deus falou: então, só que eu vou mostrar as características da madeira de acácia. Olha as características da madeira de acácia: durabilidade. Porque o tabernáculo precisa ser montado e desmontado. O tabernáculo precisava se locomover e precisava ter durabilidade, porque ele precisava durar gerações. Então Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu não erro nas minhas escolhas. Cristo está dizendo: eu não errei quando eu te escolhi. Aleluia, Deus. Eu não errei quando eu escolhi você. Deus estava dizendo: eu não errei quando eu escolhi a madeira de acácia para construir o tabernáculo. O tabernáculo remete a mim e a você. O tabernáculo que carrega a presença e a glória de Deus. Moisés olhou para a madeira de acácia e não deu nada para a madeira de acácia. Deus falou: Moisés, a madeira de acácia, olha as características dela: durabilidade, ela é resistente e ela não se desgasta com facilidade. Ei, você é a madeira de acácia. A madeira também remete a lenha. Você é a lenha. Sou
remete a Cristo, remete à igreja. Se remete a Cristo, remete à igreja. Se tipifica Cristo, tipifica a igreja. Porque a madeira de acácia, porque a inocência, porque ele veio. Quem? Jesus, inocente, inocente, não tinha culpa, não tinha pecado, mas morreu por mim e por você em uma morte de cruz. Foi pendurado também em um madeiro. Deus estava dizendo: você é a lenha no altar. Você é a lenha sobre o altar. Senhor, mas a madeira de acácia não vai ficar tão simples? Não. São 1.300 espécies de madeira de acácia. Deus falou: não se preocupe não, tem madeira de acácia marrom, tem madeira de acácia amarelada, tem madeira de acácia dourada. São 1.300 espécies de madeiras de acácia. Deus está dizendo: é a minha igreja multiplicada. É a minha igreja multiplicada. Sabe o que eu quero dizer para você? As 1.300 espécies de madeira de acácia. Tem madeira de acácia branca, tem madeira de acácia negra, tem, meu Deus do céu, meu irmão. Igreja, desperta, porque enquanto muitos estão fazendo acepção, ele está dizendo: ei, sabe por que eu escolhi a madeira de acácia? Porque ela vai representar a minha igreja negra, a minha igreja branca, a minha igreja amarela, a minha igreja prata, a minha igreja, e ele está dizendo: minha igreja não tem cor, minha igreja não tem cor, minha igreja não tem cor, minha igreja me representa, minha igreja me representa. Está caçando cor, está caçando parede de igreja. Ele está dizendo: eu vou lá para a igreja preta. Decidi, não quero mais a branca, viu, pastor? Agora meu negócio é lá na preta. Também apareceu ali uma marrom, vou lá para marrom. Aí o Senhor está dizendo: tem madeira de acácia lá? Tem madeira de acácia? Tem madeira de acácia? Tem madeira de acácia? Tem Bíblia? Tem palavra? Tem hermenêutica? Tem teologia da palavra? Tem! Então é lá que eu estou. Eu não estou procurando se a parede é preta, se a parede é branca, se a parede é marrom. Ele está dizendo: ei, eu estou procurando aqueles que são verdadeiros adoradores, que sentam na mesa da proposição, que tem a minha presença e tem essência, tem essência aí, ainda tem essência na igreja, a lavacharia da levácia, este século tem essência, porque eu estou procurando aqueles que vão sentar na mesa da proposição, que tem inocência na alma e adoração no Espírito, para sentar comigo naquele grande dia. Aleluia. Glória a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: você é cáquios. Diga: você é cáquios. Diga: é acácia. Diga: é a acácia de Deus. Diga que o mundo não deu nada. Diga: mas Cristo deu a sua vida por você e te tirou do mundo. A madeira de acácia. Cáquios.
Porque a Cássia tem identidade. Tu está olhando para a Cássia por fora. Eu estou olhando para a Cássia por dentro. Pega as madeiras de acácia, Moisés. Começa a trabalhar nelas. Olha o processo da madeira. Moisés foi lá, juntou o povo, pegou as madeiras de acácia e começou o processo. Olha aqui para mim. Enquanto Moisés começava a tirar a casca da madeira de acácia, Moisés descobre que dentro, em volta da madeira e da casca, tem uma resina. Aí quando ele começa a puxar, irmão, a casca da madeira, um líquido começa a ser exalado. Uma resina começa a sair dentre a casca e a madeira. Dentre a casca e a madeira, Moisés começa a olhar e a dizer: não, é impossível, ela não tem aparência. Mas olha a resina que ela tem, ela não tem aparência, mas olha o azeite que ela carrega. Esse vaso não tem aparência, mas olha o poder que habita dentro dele. Olha a unção de Deus que há dentro dele. Moisés olha e diz: não, é impossível. Aí Moisés começa a bater na madeira. Começa a bater na madeira. Começa a trabalhar na madeira de forma diferente. Aí ele vê que aquele líquido, aquela resina que sai da madeira, entre a madeira e a casca dela, sabe para que era? Para evitar os bichos da madeira, os cupins da madeira. Ele começa a ver a tamanha durabilidade que tinha a acácia. Aí ele começa a olhar para a acácia de outra forma. Ele começa a enxergar na acácia, filha, identidade. Eu gosto, meu irmão, da mensagem do Senhor. Ele começa a enxergar a identidade da acácia. Sabe o que está acontecendo? Olham para você, olham para mim, sabe, irmã? Aí estão olhando pela aparência. Aí Deus está dizendo: você não sabe de nada. Por trás dessa casca grossa dela, você não sabe de nada. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, o pastor é rígido. Ai, o pastor é meio cascudo, né, pastor? Ai, a missionária taoísta é meio cascuda. Meu Deus, aquela menina prega brava. Olha, menina, meu Deus, coisa linda. Ela prega numa brabeza, né? Aí Deus está dizendo: você não imagina como é por trás dessa casca grossa. Estou olhando para você e está dizendo: a irmã hoje está cascuda, o irmão hoje está cascudo. Meu Deus, como que pode? Aí Deus está olhando e está dizendo: não mexe não, não mexe não. Ela tem aparência, ele tem aparência, ele tem identidade. Ele tem identidade, ele tem identidade, ela tem identidade. Não mexe não, não mexe não. E essa resina aí, ó, é fruta de oração. E essa resina aí, ó, é azeite, é azeite, é azeite, é azeite, é poder, é poder, é poder. Por trás dessa casca dura, dessa casca grossa, existe inocência. Por trás dessa casca dura, irmã Mirela, por trás dessa casca grossa, existe um coração cheio de amor. Existe um coração disposto a viver o sobrenatural, a
atrás dessa casca grossa há um joelho dobrado na madrugada, há uma porta trancada e há intimidade sobre a acácia. Vamos encerrar. Vamos lá, Moisés. Continua trabalhando. Aonde? Na acácia. Na madeira. A madeira está pronta, tá? Ei, assim como todos os objetos que Deus usou para executar os seus propósitos, passaram por processos. O ouro também passou pelo seu processo. O ouro, ele teve que ter sido encontrado, ele teve que ter sido capinado, ele teve que ter sido tratado, ele teve que ter sido passado em águas inúmeras vezes, para que pudesse encontrar o brilho ideal, para chegar no brilho exato que Deus queria que chegasse. E todo esse processo que o ouro passou para chegar no seu brilho, no brilho ideal, no ponto ideal que Deus queria, para trazer a cobertura sobre a acácia. Assim somos nós. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja passando por um processo de lapidação, assim como o diamante também é lapidado, assim como as pedras mais brutas são lapidadas para chegar no ponto ideal, para ser colocada em uma vitrine e as pessoas olharem para ela e serem atraídas pelo brilho dela. Assim também é você e eu nessa noite, na presença de Deus. Quem éramos nós? Quem era você? Eu quero que você traga a sua memória. Quem era você antes? Como você era conhecido? Qual era o apelido que deram para você? Como chamavam você? Ou como chama você? Ou se você ainda está passando por esse processo de lapidação, saiba que Deus tem propósito na sua vida. Saiba que o Senhor tem propósito. É para que você chegue nesse ponto que Ele deseja. É para que você chegue no ponto exato das pessoas olharem para você como foi olhado para a acácia, e a história dela é contada por gerações, como o próprio Deus falou. Vão olhar para você e vai dizer: eu conheci fulano, conheci fulana. Nossa, não acredito que tem esse brilho. Olha que brilho no olhar. Olha que brilho, olha que aparência. O que aconteceu com você? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Deus está dizendo: todo esse processo é para você chegar no ponto exato que eu quero. No ponto exato que eu vou te usar. Porque você vai trazer brilho sobre vidas que estão apagadas. Porque você vai trazer identidades sobre vida de pessoas que já perderam a sua identidade. A igreja tem propósito sobre a terra, igreja. A igreja não é só para vir aqui levantar as mãos e adorar. A igreja não é só para vir aqui e deixar um louvor bonito no altar, não. Deus tem propósito sobre a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua história para atrair outras pessoas. Deus vai lá, lapida o ouro. Deus também vai lá, lapida a prata. Deus também vai lá, lapida o bronze. E usa dentro da sua obra. Assim éramos nós.
sem aparência, sem identidade, mas Cristo nos deu uma identidade. E como a madeira de acácia, que não tinha identidade, como a madeira de acácia que era inferior, olha para mim, para você hoje. Olha a identidade que eu e você carregamos. Olha o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Olha a glória que Deus colocou dentro de um vaso, como diz em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7. Dentro de um vaso de barro, passado pelo fogo, passado por vários processos, Deus colocou a sua glória. Deus colocou a sua presença. E o apóstolo Paulo vai dizer: o vaso só tem valor por causa do que ele carrega. Paulo vai dizer: o vaso só é visto por causa do que ele carrega. Quem éramos eu e você? Ele preparou uma mesa de proposição, uma mesa com a sua presença, e nos convidou para sentar nela. Nos deu uma identidade, nos limpou nas águas do Espírito, nos lavou e nos colocou o brilho do Espírito Santo e disse: vai, meu filho, vai, minha filha. Aleluia. Quando Moisés conclui todo o projeto, Moisés diz: Senhor, agora o projeto está pronto. Quando o projeto estava todo pronto, quando estava tudo concluído, quando os filhos de Israel começaram a trazer as suas ofertas, entregarem no altar, e Deus apontando para o Cordeiro Cristo, quando eles passavam pela bacia de lavar, lavavam suas mãos para tirar a impureza, a sujeira das suas mãos, estava apontando para os rios do Espírito, para o sangue de Jesus, que iria nos lavar e nos purificar. Quando ele apontou para o Senhor a mesa da proposição, com 12 pães asmos, representando as 12 tribos de Israel, ele estava apontando para a mesa que está preparada das pontas do Cordeiro. E ele estava dizendo: todo mundo vai passar pela mesa da proposição, pela mesa da minha presença. Mas naquele grande dia, a mesa do banquete, só vai sentar aqueles que suportarem, aqueles que permanecerem firmes, aqueles que permanecerem com identidade. Aleluia, Deus. Igreja, não perca sua identidade. Estamos vivendo uma atualidade irreconhecível. Eu trabalho com pessoas, imagino que muita gente aqui também trabalha com pessoas, e as pessoas que eu mais trabalho, irmãos, é com cristão. Irmãos, é frustrante a quantidade de crente mentiroso, caloteiro, sem palavra. Verdade, é duro ouvir isso, mas é verdade. Mentiroso, caloteiro, sem palavra nenhuma. O que é isso, missionário? Perdendo a identidade. Você não pode perder a identidade. Você é a acácia. Aleluia. Ele te escolheu porque você suporta o processo. Você suporta ser montado e desmontado quantas vezes for necessário. Ele escolheu o barro para fazer o vaso, porque ele sabia, como está escrito em Jeremias 18, que quando ele estivesse trabalhando sobre o vaso, esse vaso ia decidir se quebrar. Porque mesmo feito pelo oleiro, pastores, ele estava dando escolha.
fazer não se quebra. O vaso decide se quebrar. Só que tem um detalhe. Ele estava na mão do oleiro. Ele fez de barro esse vaso. Passou várias vezes pelo fogo, porque ele sabia que o barro suportava o fogo. Ele escolhe a madeira de acácia, porque ele sabe que a madeira de acácia remete à lenha. A lenha para queimar sobre o seu altar diariamente, todos os dias. E o fogo continuará sobre o altar. O fogo arderá, continuará, permanecerá aceso, queimando sobre o altar. Deus está dizendo para você: fez a arca, não é para adorar, é simbólico, é apenas um objeto. Sabe onde está a arca da aliança? Ninguém. Sumiu. Deus desapareceu com a arca da aliança, porque o povo começou a colocar a sua fé em um objeto. A arca da aliança era apenas uma representação da presença de Deus. Não era para receber idolatria, para receber adoração, não. Era a presença viva de Deus que se manifestava sobre a arca. Era para o povo adorar aquela presença e não o objeto. Então Deus, ele tira. O que eu quero dizer para a igreja: Deus tira. Deus não está no meio da idolatria. Deus não está no meio da competição. Deus está na mesa da unidade. Quando o tabernáculo ficou pronto, e com a permissão dos pastores, se coloquem de pé. Quando o tabernáculo ficou pronto, agora eu quero liberar o profético para o ano de 2025 dentro dessa palavra. Quando o tabernáculo ficou pronto, sabe o que Deus disse para Moisés? Desmonta. É forte, né? Tudo pronto, depois de todo esse trabalho, sabe o que Deus disse? Desmonta. Desmonta. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: eles estão um tempo demais parado aqui. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado e diga: hoje, diga, você é o tabernáculo móvel de Deus. Diga: não se preocupe. Se ele precisar te desmontar para te refazer de novo, diga: ele vai te transitar de um lugar para o outro. Diga: mas para onde ele vai te levar? Diga: vai ter crescimento. Diga: vai ter avanço. Diga: vai ter recomeços. Diga: o ano de 2025 é o ano em que você vai avançar para novos recomeços. Balança seu irmão, chacoalha ele, diga: tu é acácia. Diga: tu tem resistência, tu tem durabilidade. Diga: você aguenta ser montado e desmontado. Diga: quantas vezes for necessária. Diga: Deus está mandando. Diga: você se mover. Diga: conforme tu andar, a nuvem vai junto. Diga: a nuvem vai junto. A nuvem vai junto. A nuvem vai junto. Olha a nuvem de Deus aí. Olha a nuvem de Deus aí. Olha a nuvem de Deus aí. A lama veio Jesus. Oh, ele veio. E depois que ele veio, ele rasgou o véu de cima a baixo e disse: tem acesso, tem acesso. O acesso é livre ao Pai. O acesso é livre ao Pai. Oh, amado, quando leva Choquebaia, vocês agora serão o meu tabernáculo móvel de madeira
Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte. Porque eu sou a Cássia. Eu sou a Cássia. Porque pararam de falar do céu. Põe pra mim o bebê. Já não se fala mais em oração, em santificação. Não querem mais pregar. Meu Deus. Porque pararam de falar do céu. Aleluia. E só se fala em bens. Diga existenciais. Diga na minha vida. Diga de crises financeira. Diga de crises no meio da minha família. Agora vai dizendo para Deus, diga: Senhor, eu aceito ser desmontada. Diga, porque eu sei que o Senhor vai me transportar. Diga, para o lugar da vitória. Diga, da bênção. Diga, é tempo de eu avançar. Diga, de eu sair dessas crises existenciais. Diga, porque agora, diga, eu não dependo do tabernáculo. Diga, eu também não dependo da arca. Diga, eu não dependo da mesa. Diga, eu não dependo do altar. Diga, eu não dependo. Diga mais do candelabro para me iluminar. Diga, porque eu tenho tudo isso em Jesus. Diga, o tabernáculo sou eu. Diga, eu carrego o maior tesouro sobre o tabernáculo móvel. Diga, a tua presença. Diga, a tua glória. Diga, vai comigo para o ano de 2025. Diga, eu vou sentar na mesa. Diga, eu já estou sentada na mesa. Diga que Cristo preparou para mim. Diga, a mesa da exaltação. Diga, a mesa que Deus já preparou diante dos meus inimigos. Diga, no ano de 2025. Diga, eu não preciso mais do altar do sacrifício. Diga, porque Cristo foi o sacrifício por mim. Diga, agora eu sou livre para carregar a tua presença. Diga, eu não estou presa mais em um tabernáculo. Eu sou o tabernáculo. Aplauda ao Senhor.